Faz muito tempo que eu não trago ninguém especialista em um assunto que eu tenho certeza que se você é pai e mãe preocupado com seus filhos, você vai amar conhecer a Patrícia. A Patrícia Teixeira, do Rio de Janeiro, que já está aqui há 5 anos. Sim. E sabe tudo de escolas, faculdades e como seus filhos podem ir para a faculdade aqui de uma forma tranquila, sem dor de cabeça, sem criar ansiedade nos seus filhos, que é isso que acaba acontecendo muito, né? Por quê? Porque a gente, como eu, que estou aqui há 17 anos, não tinha ideia até eu conhecer a Patrícia, eu tenho certeza que você também não sabe nada se você está pensando no futuro para os seus filhos aqui nos Estados Unidos. Então eu vou deixar a Patrícia se apresentar, ela que é especialista em consultoria de educação. É super importante, né, que a gente entenda que a vinda para os Estados Unidos já é um processo desafiador por si só, né, Bru? Então, quando a gente chega aqui, a gente se preocupa com muitas coisas, né? Mas uma das coisas que a gente acaba se acomodando é com a educação dos nossos filhos. Por quê? Porque a gente vem com alguns mitos, né? A gente vem com o mito da educação de qualidade, da educação pública de qualidade. Você é só morar perto de uma casa boa, de uma escola boa. Exatamente. Você morar perto de uma boa escola resolve todos os problemas. E, na verdade, essa foi a grande pegadinha que eu me deparei quando eu cheguei aqui, né? Apesar dos meus filhos estarem numa escola particular, quando a gente chegou aqui, porque na verdade meu marido foi transferido e a gente acabou indo para uma escola particular inicialmente, o sistema me deixou muito inquieta, né? Inquieta com a sensação do não saber. Eu não sabia o que estava acontecendo dentro da escola. Então eu comecei a procurar informações. Muita informação na internet, mas pouquíssima informação de qualidade, né? Que construía uma história. Então o que eu fiz? Eu fui para dentro do sistema público de educação, me voluntariei, olha que legal, voluntariei para ir para dentro do sistema público de educação, numa high school que tinha próxima da minha casa, e eu comecei a ver, e tinha muito brasileiro nessa high school, e eu comecei a ver que essas crianças estavam ali e não performavam bem, né? Sendo que vinham de brasileiros, tá, gente? Excelentes, vinham de escolas particulares no Brasil, excelentes. Então isso chamou muito a minha atenção, eu conversava muito com os meninos da escola, né? E aí isso foi criando esse incômodo. Inquietação, né? Exatamente. Mas quando você fala que eles não performavam bem, o que seria não performar bem? Então, dentro de uma escola pública, né, a gente tem muitas escolas, e esse é eu acho que esse é o primeiro grande mito que a gente precisa desconstruir, né? Não basta a escola CA. A escola CA é bom? É bom. Mas essa é a nota que menos importa. A nota que importa não é o A da escola, é o A do seu filho. Só que qual é a escola que seu filho está cursando, né? Dentro dessa escola A, existe uma escola C, uma escola B, uma escola A e uma escola a mais, normalmente, tá? Tô falando de uma grande escola pública americana, aqui da Flórida especialmente. Perfeito. Tem muitas escolas dentro dessa escola. Por quê? Porque o currículo acadêmico, ele é muito flexível. E é flexível porque o aluno pode escolher. Exatamente. Eu vou dar até um exemplo. Quando eu tinha 16, eu fiz intercâmbio na Califórnia. Eu tava saindo do Brasil, fui fazer intercâmbio, eu falei assim, que eu posso escolher as minhas matérias. Eu peguei só as matérias mais fáceis, Paty. Eu peguei dança, eu peguei, acho que nem álgebra 1, que era aprender a dividir. Claro que eu ia bem, porque assim, era Sim, mas essa é a grande pegadinha, né, Bru? Você vai bem. Então, pro pai que tá em casa e não sabe o que tá acontecendo, eu tirei A e tá ótimo. Então, ele olha aquilo, vê, putz, nossa, meu filho tá indo super bem. Só que ele tá indo super bem numa escola C. E isso é o grande problema da educação aqui nos Estados Unidos hoje. Não que você não vá se formar no high school, você vai pegar, você vai fazer as suas matérias, você vai formar, você vai fazer as matérias obrigatórias, porque existem matérias obrigatórias, tá, gente? E todo mundo se forma. Todo mundo se forma, aqui na Flórida especialmente. A gente tem um rating de graduação de 99% hoje. Ou seja, todo mundo se forma. Que é super legal, né? Então todo mundo sabe ler, sabe escrever, pega um diploma, vai trabalhar, beleza. Agora, se você quer que o seu filho vá para o college, esse não é o objetivo do sistema. Então você tem que fazer um currículo diferente daquelas crianças que estão só cursando high school. São duas coisas que você me falou que eu fiquei em choque, foi que o objetivo do sistema educacional não é formar
alunos que vão para o college, que vão fazer a faculdade. É formar no básico, no ensino básico. É formar cidadãos americanos, né? Então, o que eles entendem como cidadãos americanos, né? A gente tem que entender primeiro como é que está estruturado o sistema. Todas as crianças americanas têm direito à educação. De qualquer jeito, é que a gente fala, né? Entrou com visto, sem visto, mais ou menos, para a direita, para a esquerda, tem que estudar, né? Porque se você não colocar como responsável pelo seu filho ele na escola, você pode ir preso. Você vai para a corte. Os pais são chamados. Os pais são chamados. Exatamente. Então, todas as crianças dentro dos Estados Unidos têm direito à educação. Consequentemente, a gente tem hoje, em média, né, não é 99% das crianças na escola, mas é mais ou menos 90% de todas as crianças americanas estão na escola. Então, existe uma educação para todo mundo. Né? Só que nem todo mundo vai para o college. Por quê? Porque ir para o college é uma escolha da família, porque ela não é mais gratuita, ela não está mais dentro do controle do Estado, ou que na verdade quem paga as contas é o Estado, né? Mas a família vai ter que investir. Então tem que ser uma escolha da família, não pode ser uma escolha do governo, né? Apesar, gente, de existirem bons colleges e universidades públicos, mas eles não são gratuitos e eles custam muito caro. Então, esse é a diferença, né? No Brasil, quando a gente coloca nosso filho numa escola, numa boa... É o inverso, né? Você paga muito no ensino básico, fundamental, até o ensino médio, e depois a faculdade. Ele estuda bastante para entrar numa pública. E uma porcentagem que eu quero que você fale aqui, quantos alunos vão para a faculdade? Então, hoje nos Estados Unidos, em média, 37% vão para uma faculdade de 4 anos, tá, gente? Existem alguns outros steps, a gente pode falar depois, mas para um college de 4 anos, que é o que a gente entende como faculdade no Brasil, somente em média de 40% a 37% é a média que a gente tem hoje. Não, é uma loucura. E foi legal porque ontem eu estava assistindo o Jornal Nacional, né? Porque na minha casa tem a TV brasileira. E isso é super legal. Notícia de primeira mão. Ontem saiu uma pesquisa no Brasil dizendo que 82% dos jovens brasileiros vão para a faculdade. Não vão para a faculdade. Não vão. Então, se a gente fizer a conta, maior. Ontem saiu essa pesquisa. E aí eu falei, gente, que legal, porque eu vou vir fazer a entrevista com você. E a gente tem uma percepção muito diferente, né? Muito diferente. 82% dos jovens brasileiros que se formam no ensino médio não vão fazer uma faculdade. Então, quando a gente fala dos 37 versus o 18, porque no Brasil são 18%. Gente, e desses 18, somente 10% se formam. Então, saiu ontem essa pesquisa, gente, tá no Jornal Nacional de ontem, vocês podem ver. E eu achei super legal trazer essa informação, né? Porque quando a gente fala 37%, a gente acha que é muito pouco. É muito pouco. E na verdade... Agora eu tô em choque. E se a gente comparar com o próprio Brasil, que é de onde a gente saiu, 18%. Então os Estados Unidos está muito melhor. Muito melhor, né? E é isso que é legal de poder mostrar, né? Tudo bem, no Brasil talvez estivéssemos no 18%, né? Os nossos filhos iriam para um college? Estariam nesse 18%, provavelmente, né? Porque geralmente as famílias que imigram para cá, elas são famílias mais preparadas. Que os filhos estavam numa escola particular, que eles se preocupam, que a razão principal de estar aqui nos Estados Unidos é dar uma educação de qualidade. Só que o futuro melhor, né? A oportunidade do futuro melhor. E a gente sabe que existe essa oportunidade, né, Bru? Portanto, que tem os vistos lá, né, que a gente pode vir, o EB1, EB2, EB3, na verdade são vistos que privilegiam a formação, o currículo, né? Então, se tem essas vagas e o nosso filho for para um college, ele vai entrar nessas vagas, né? Ele vai ser bem visto pelo sistema e pelo processo econômico, né, americano. Só que as famílias acham, e eu coloco nisso, o Paulo, as crianças, que só estando numa escola boa, que a gente acha que é boa, eles vão entrar e vão ter um futuro brilhante.
Infelizmente não é assim. A gente precisa construir esse currículo dentro da escola, né? E lembrando que não basta só, né, as métricas acadêmicas, porque mesmo o aluno straight A's, né, que é tudo A, gente, existe esse aluno, né, e a gente entende pela metodologia americana que isso é possível, né, não é tirania, o menino não precisa não ter vida, nada disso, absolutamente. Ele consegue ter uma vida e consegue ser um aluno straight A's, né, tudo A. Agora, o que a gente tem que pensar? Que só isso não basta, porque o college americano e a universidade americana, as boas, né, e a gente está falando, são 4.200 colleges, aonde se você tiver no top 500, você tá bem pra caramba, né? A formação e as faculdades são excelentes, são incríveis, tem uma estrutura maravilhosa, projetos de pesquisa, continuidade, enfim, é incrível, realmente vale a pena você visitar uma faculdade americana. Agora, o que a gente tem que preparar, né? Não é só o currículo acadêmico, tem todo o resto, né? Aí todo mundo fala, nossa, mas o que é o resto? Eles já estudam pra caramba. Tem homework todo dia. Tem homework, aí tem que ficar na escola até 4 horas da tarde, aí chega em casa, o que faz, né? Eu brinco que é tudo que ele não é obrigado a fazer, que ele escolhe fazer, né? Que conta no currículo de quem quer ir para o college, né? Lógico que vai ter aquelas pessoas dentro da sala de aula que não querem fazer isso, e tudo bem, né? A questão é, o que eu quero da minha vida, o que a minha família deseja para mim e até que ponto eu vou construir esse currículo. Então, esse protagonismo, né, que a gente fala, essas escolhas, que são tão difíceis na adolescência, tá, gente? Todo mundo sabe, não tô falando nada que é fácil, mas convencer eles que eles precisam, além da escola, fazer mais, já é uma parte difícil pra caramba e que não faz parte do nosso conhecimento, da nossa realidade. Exatamente. E me dá um exemplo do que seria esse fazer mais. Então, vamos lá. O que é o fazer mais? É você construir atividades que você não é obrigado a fazer, que até podem estar dentro da escola, como a parte de artes, a parte de esportes, né? A parte... Trabalhos voluntários, que eles tanto valorizam. Por quê? Porque o americano, ele tem essa questão de devolver para a comunidade aquilo que a comunidade está dando para ele, né? Então, se você estuda numa escola pública, gente, apesar dela parecer de graça, ela não é, né, Bru? A gente sabe que quem paga a escola pública somos nós, através dos nossos taxes, só que aqui funciona, né? Você paga a escola, você paga o taxes e ele é revertido para a escola. Hoje o orçamento do Orange County Public School é o 5º maior orçamento dos Estados Unidos e varia em torno de 2 bilhões de dólares. Caramba, é inacreditável, né? Inacreditável. Depois a gente... Daí tem mais assunto, né? Tem super assunto, mas eu acho que é super importante a gente ver o tamanho, a grandeza do volume de dinheiro que é investido na educação. E quando, voltando um pouco, quando você falou assim, é o seu aluno estudando uma escola A, que ela está, né, fichada como uma escola A, só que ele está cursando classes escola C. Exatamente. Então, dentro da escola A, o seu aluno, o seu filho, está fazendo classes que seria uma escola C. O que seria isso? Então, vamos lá. Dentro de uma escola, né, você tem muitos níveis de matéria. Então, principalmente para as matérias mais importantes e mais relevantes, você tem, em média, vou colocar uma classificação, que é o que a maioria das escolas tem. Você tem uma matemática básica, uma matemática advanced ou honors, que eles chamam, e uma matemática avançada ou AP, né, que é o Advanced Placement. Então, dentro da mesma matéria, você tem 3 níveis da mesma matéria. Então, só que o que muda de uma para outra? A quantidade de conteúdo e a profundidade com que aquela matéria está sendo dada. Então, considerando, né, na nossa realidade, no Brasil, quando você está numa escola particular, né, você tem provavelmente, dependendo da escola que você tiver, você vai ter a matemática mais desafiadora, que é a matemática mais desafiadora daqui. Então, não é que o sistema daqui é muito fácil. O sistema daqui é muito fácil desde que você esteja no Basic. Então, se você fizer a Álgebra 1 Basic, ela é fácil pra caramba. Se você fizer a Álgebra 1 Honors, ela já tá ali no padrão médio. E se você fizer a Álgebra 1 muito avançada, AP, que algumas escolas têm, poucas têm essa matéria específica avançada, mas você vai estar
tá num patamar mais ou menos igual do que você tinha no Brasil. Então, a gente não pode comparar banana com laranja, né? Então, o pessoal chega aqui, pega uma matemática básica e fala, nossa, no Brasil era muito mais difícil. Exatamente. Sim. Nossa, meu filho tá indo muito bem e não entra a fundo para entender o sistema como o sistema está funcionando. Então, lembrando, né, dentro de uma escola, como a Bru falou, tem muitas escolas. Então, você vai precisar, e lembra, tudo isso é uma escolha, né? Ele é obrigado a fazer matemática, mas se ele está fazendo a básica, avançada ou a IP, é o aluno que escolhe, gente. Exatamente. Ele tem as matérias básicas que ele precisa se formar no high school. É o número de créditos, número né? de créditos, só que ele escolhe que matérias ele vai fazer. Exatamente. Então, muitas vezes o aluno tem a mínima ideia o que ele quer cursar na faculdade. Exatamente. Mas ele já tem que começar a se preparar para conseguir esses créditos que a faculdade vai olhar com bons olhos. Sim. Seria isso, né? Sim, exatamente. Por exemplo, o cara que quer fazer engenharia, né? Vamos dizer que ele queira fazer engenharia. Você tem ao longo do sistema 7 matemáticas sendo oferecidas em níveis diferenciados, tá? São muito mais de 7, mas são 7 matérias de níveis diferentes. Tá. Então, se você quer fazer engenharia, na teoria, você deve fazer pelo menos 6 matemáticas. Como é que você faz 6 matemáticas em 4 anos de high school? Você tem que fazer. No summer, ou você adianta no middle school, ou você faz 2 por ano, ou você faz online. A gente vai ter que construir esse currículo. Por quê? Porque os 4 anos vão te dar as 4 matérias que são obrigatórias. Perfeito. E o resto, eu não vou para obrigatório, eu não vou pegar meu diploma e vou trabalhar, eu vou para o college. Então, como é que eu vou ter competitividade para ir para o college? Fazendo as 6 matemáticas, performando bem nas 6 matemáticas, e quanto mais desafiadoras elas forem, melhor vai ser meu currículo. E quando você fala, vamos lá, o aluno entrou na high school, ele não sabe o que ele vai fazer, né? Você começa esse acompanhamento geralmente no começo da high school, exatamente, né? O seu trabalho. Exatamente. A gente atende as famílias através dessa orientação e essa informação sobre o sistema em qualquer momento. Qual é o ideal, né? Eu sempre falo. O ideal é na hora que a pessoa chega nos Estados Unidos. Não importa se seu filho tem 3, 4, 5, 10, 15 anos. Procura uma consultoria, né? Isso é muito normal, os americanos os pais preocupados, né? Exatamente. Preocupados com o futuro dos seus filhos, fazem a consultoria para preparar ele para entrar no college. Isso, não é um privilégio da gente não conhecer, né? É o que eu falo. Eu falo, mas não preciso de consultoria, tem a counselor da escola. Gente, a counselor na escola são 4.000 alunos. Uma counselor tem 400 alunos para atender. É óbvio que ela não vai dar conta. E, na verdade, tem o que a gente falou, né? O sistema não é feito para ele ir para o college. Então, se o aluno está com um pouquinho de dificuldade, elas já botam as matérias mais fáceis para ele fazer, né? Então, vamos lá. Voltando, como é que a gente tem que construir essa história? Chegou nos Estados Unidos, cheguei na escola, não sei o que fazer? Procura uma consultoria. Lógico que a consultoria educacional brasileira, né, que tem alguém falando português, vai ser sempre muito melhor. Com certeza. Né? Então, procura isso. O americano, ele procura isso, sim, só que ele já estava aqui, né? Então, ele sabe como funciona, ele tem uma ideia de como chegar lá. Mas o americano que quer que o filho vá para um bom college, e isso eu tô falando, gente, top 500, ele contrata uma consultoria americana para atender essa criança. Isso. A gente tá falando de boas faculdades, tá, gente? Excelentes. Depois a gente vai falar de como, desse mito, meu filho joga bem futebol, ele vai estudar. Depois a gente fala sobre isso, mas termina... Sobre os scholarships. Mas o fato o americano contrata uma consultoria. Tem milhões de consultorias, vocês podem procurar online, tem milhões de consultorias aí, por isso elas existem, né? Por quê? Mais uma vez, o sistema não é preparado para levar seu filho para o college, nem o seu como brasileira, nem o do americano. Então, ele contrata a consultoria, beleza? Então, resolvida essa questão. Então, cheguei aqui, meu filho tem 5, meu filho tem 7, meu filho tem 10, procurou a consultoria. Você vai ter acesso à informação. E mais, informação de qualidade. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão do papo de mãe, né? Grupo de mãe. Porque o que vale para o filho de uma não vale para o filho da outra. Com certeza. E as aí, escolas são perfis diferentes, né? Totalmente diferentes. É o que eu falo. Se a gente tiver um cara morando do meu lado que tem a tendência para ir para a parte artística, eu sou psicóloga e o cara do lado vai para finanças, estaremos na mesma escola, mas não teremos o mesmo currículo acadêmico. Né? Então, poderemos construir histórias completamente diferentes curriculares, mas chegaremos num college de qualidade, desde que saibamos navegar esse caminho.
tá? Então isso é super importante. Então, quando chegar aqui, procura uma consultoria. E a partir do momento que seu filho vai ou chega no 7º ano do middle, que também já é importante, se você estiver na escola pública, já existem matérias e créditos que seu filho já pode fazer, que são créditos de high school. E aí a gente dá conta daquelas 6 matemáticas, né? Então no 7º ele já pode fazer álgebra 1. No 8º ele já pode fazer geometria 1. E aí eles sobram 4 créditos para ele fazer aqueles outros mais avançados. Então, procurem, entendam, e a partir do 7º ano já é importante que os pais participem do processo de escolha, não deixem que seu filho escolha o futuro dele sozinho. Perfeito. Ele é uma criança, né? E eu sempre brinco, às vezes os pais chegam pra gente, né? E ficam super tristes de saber, nossa, mas eu perdi tanto tempo, por que eu não sabia? E eu falo, gente, o adulto da história é você, né? Não, e você sabe que essa frase me pegou, que tudo que às vezes eu tô, desde quando a gente teve a reunião, eu fico pensando assim, mas eu sou adulta. Se eu não falar, se eu dar de birrinha, eu que sou adulta. Sim. Ela é só uma criança, só um adolescente. É meio que aquilo que a gente fala, né? Eu não tô nem aí, deixa ele fazer o que ele quiser. Claro que não, né, gente? É o futuro do seu filho, né? É o futuro daquela criança que é a coisa mais importante da sua vida. Então você não vai deixar ela fazer o que ela quiser, né? Você não deixa ela comer o que ela quiser, você não deixa ela dormir a hora que ela quiser. Então por que você vai deixar ela escolher na escola o que ela quiser? Não faz sentido. Só que, como crianças, e você mesmo falou, né? Você escolheria fotografia, dança, etc. Eles também, né? Com certeza. Eu falo que talvez se eu tivesse lá no 15 anos, eu talvez não fosse nem fazer. Eu não sabia a importância para entrar numa faculdade. Eu quero me formar. Eu posso escolher Environmental Science Basic ou eu posso escolher Physical Honors. Aí eu vou escolher Environmental Science ou Physical Honors? Environmental Science, né? Óbvio. Então, a gente não tem essa visão, eles não conseguem construir ainda essa visão de futuro para que isso estruture eles para escolher o melhor caminho. Então, quem tem que estar participando? Os pais. Então, a partir do 7º ano, é importantíssimo que os pais participem das escolhas. E o nosso acompanhamento como consultoria, ele começa a partir da mentoria do high school, que é no high school, né? Que é do 8º para o 9º. Na verdade, começa na escolha das matérias do 8º para o 9º, que já tem um monte de desafios aí para a gente escolher essas matérias, né? Mas fazemos o trabalho, assim que você chegar nos Estados Unidos, procure uma consultoria, né? Porque é o momento que a gente tem a oportunidade de te informar. Então, não significa que uma escola que a gente vê no site B, ela é uma escola ruim. Não. Que uma escola pública que está escrito C, ela é uma escola ruim. Vai depender muito das matérias que a escola oferece, né? Então, os níveis. E isso é muito legal, né, Bru, falar, porque, por exemplo, aqui na Orange County, né, que a gente está aqui em Orlando, né, gente? Eu tô trazendo os exemplos mais próximos da gente. A gente tem a Freedom High School, que é uma É de Dr. Phillips. Ela é Dr. Phillips, mas ela eu não sei exatamente qual é o zip code dela, mas ela tá dentro do Orange County. E ela saiu de uma... Ela foi A há muitos anos, ela depois virou B-, e esse ano ela foi eleita uma das melhores high schools do Orange County. Ela ganhou um prêmio super top. Que legal. Por quê? Porque as avaliações, elas são muito fluidas, né? Elas dependem daquela característica, daquela escola, daqueles alunos naquele ano, né? Então, de um ano para o outro, a Freedom mudou completamente a classificação dela. Então, o fato de você vir para cá, eu tenho filhos no middle, beleza, comprei uma casa num high school A. Não necessariamente esse high school vai continuar A naquele momento. E mais importante do que a nota da escola, que é o que eu sempre falo, às vezes as pessoas deixam de comprar casas em escolas Bs, que são escolas excelentes, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, que você conheça, que você saiba qual é o currículo do seu filho. Porque se você entrar numa escola A e tiver num currículo C, isso acontece direto aqui em Windermere, Wintergarten, que são escolas A's, né? Mas o seu filho não está na escola A. Então, precisa da gente construir esse conhecimento. E a internet está cheia de informação, gente. Ouve o que eu falei. Quando eu cheguei aqui, eu tinha um monte de informação, eu procurava lá. Mas juntar tudo é muito difícil, né? Eu acho que essa é a grande estratégia, né? Como é que a gente junta tudo? E aí você. Liga pra Patrícia.
E aí eu brinco que é muito a questão do nosso visto, né? Quando a gente vem pra cá, a gente normalmente contrata um advogado de imigração, uma consultoria, seja o que for, né? Uma agência, para construir, para botar tudo isso, que é uma colcha de retalhos, né? São aqueles retalhozinhos da vovó que ela fazia as colchas, né? E juntava tudo no final, ficava lindo, mas no começo você falava, gente, como é que isso combina com isso? A gente juntava tudo, a gente contrata para chegar aqui. Então, a mesma coisa vale para a escola, porque o processo é muito parecido. É como eu junto, né? Até carta de recomendação tem, né? Carta de recomendação do professor, carta de recomendação da counselor. O que eu fiz, qual é a minha história, qual é o meu currículo. Então, no fundo, é um processo muito parecido com o da processo imigratório. Exatamente, exatamente, Bru. Agora, vamos falar daquilo que eu já escutei muito, eu acho que você também. Meu filho joga muito futebol, mas muito. Ele vai estudar numa faculdade de graça, né? Me fala desses mitos aí. Então, eu sou ótima para falar desses mitos, porque minha filha joga muito futebol, viu, gente? Minha filha veio para os Estados Unidos, né? Isso faz parte da minha história. Foi a protagonista da minha vinda para os Estados Unidos foi a minha filha, porque ela jogava futebol no Brasil. E no Brasil, o soccer feminino não é bem reconhecido. Na época, ela jogava com meninos, ela começou a crescer, teve problema de jogar com os meninos. Meu marido não deixava mais ela jogar porque ela sempre se machucava. Entendi. E aí ela falou, mãe, nos Estados Unidos, futebol feminino é super legal. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para os Estados Unidos, enfim. E aí viemos para cá. Então essa história, né, esse mito eu conheço bem. Porque você também, acho que num certo ponto, acreditou que fosse também. Não, super acreditei. Cheguei aqui, eu estava numa escola particular, então o esporte não era super relevante, mas a minha filha entrou, foi capitã do time aos 4 anos, jogou super bem, levou o time a ser campeão do condado dela, assim, legal. Foi super bem vista. E essa história de recrutamento, né, porque o nome disso, de vir para os Estados Unidos, fazer um esporte, ser bem visto, ir para o college com bolsa, né, chama-se recrutamento, né? Os colleges procuram dentro da escola bons atletas. Perfeito. Isso existe. Qual é o mito? O mito é, primeiro, muita gente faz esporte, né? Diferente do Brasil, que a gente tem meia dúzia ali, que por falta de opção, muitas vezes, escolhe fazer o esporte porque não tem a opção de estudar, não tem, enfim. Exato. Mas, tirando o Brasil, né, nos Estados Unidos, muita gente joga futebol. Você tem que ter um corpo, você tem que ter um físico, e não é simplesmente jogar futebol. Né? Não é simplesmente aquele garoto franzino que chega lá, entra em campo e faz 5 gols. Isso é muito difícil. Aqui você tem que ter um corpo, tem que ter um físico, tem que ter estrutura, tem que ter alimentação direita. E notas. E notas, né? Então, a minha filha foi, inclusive, recrutada para alguns colleges. Alguns colleges viram ela jogar, ela recebeu proposta para ir para alguns colleges. Só que os colleges que ela entrou pelo esporte, primeiro, não eram scholarships de 100%. Eles não davam bolsa 100%. Eles não davam bolsa de 100%, eles davam, em média, hoje, nos recrutamentos que a gente trabalha, né? A gente não faz recrutamento, mas a gente trabalha com currículo acadêmico para o recrutamento. A gente vê, em média, de 20% a 60% de scholarship nas faculdades privadas, né? Então, o que ainda gera um caminhão de dinheiro para pagar, mesmo você tendo scholarship. E vamos falar mais ou menos uma média de uma escola privada por ano, a gente fala por ano, mais ou menos quanto? Custa, em média, de 40 a 80 mil dólares por ano, por gente. Ano. Só o tuition, só a parte que você paga para a escola. Fora que seu filho ainda tem que morar no college, comer no college, ter seguro de saúde, porque é obrigatório, enfim. Então tem todo um custo associado que gera, em média, de 55 a 93 mil dólares por ano, gente. É super caro. É super caro. Então, mesmo com a bolsa lá dos 30, 20, 40, 60%, ainda sobra um caminhão de dinheiro para você pagar. Então, isso aconteceu com ela. Ela foi selecionada por 3 colleges, que eram nível D2, e aí tem os níveis de college, e ela tinha um currículo acadêmico, ela aplicou pelo acadêmico para alguns outros colleges. Os colleges que ela entrou pelo acadêmico eram muito melhores do que o college que ela entrou pelo soccer. Então, ela tinha que optar. Bom, se eu for jogando bola, eu tenho que jogar bola e estudar. Se eu for pelo acadêmico, eu posso escolher jogar bola de brincadeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pelo acadêmico e vou jogar bola de brincadeira. Ela chegou a entrar no
time do college dela, ela foi chamada para participar no que eles chamam de walk-on, né? Tipo, ela não tem bolsa, ela não tem nada, ela escolheu ir para aquele college e depois o coach olha ela jogar e fala, eu gostei de você. Então, só que ela não quis ficar, porque o tamanho do envolvimento e da responsabilidade que ela ia ter que ter com o time não permitiria ela construir o mega currículo acadêmico que ela queria no college. Então, ela optou por ficar só num clube, então de vez em quando ela ainda joga bola, ela curte, mas ela preferiu ficar no acadêmico. Mas daí, quando você a preparou para entrar no college... Porque ela foi nossa cobaia, né? Conta, porque ela entrou com 100% tuition. Então. Né? Porque a Patrícia preparou ela na questão de notas, trabalhos voluntários, todos os extras currículos que ela precisava apresentar para a faculdade, para ela ser aceita e conseguir também aplicar para um scholarship. Então, contando um pouquinho da história dela, né? Ela entrou numa faculdade pública da Flórida, que hoje é a 5ª melhor faculdade pública dos Estados Unidos. Escola pública precisa pagar. E ela conseguiu, na UF, que é a Universidade da Flórida, ela tinha o benefício de morar no estado, que a gente chama de in-state tuition, o que já reduz para 30% o valor do tuition. Isso é super importante. A gente trabalha com o valor, com o custo-benefício que a família está disponível para pagar, e isso é muito legal. Né? A gente tem essa preocupação. E ela iria pagar 30% só na UF, e ela ainda conseguiu uma bolsa que só existe na Flórida, gente, chamada Bright Future Scholarship. Então, ela hoje, se ela tivesse ido para a UF, ela não foi, mas se ela tivesse ido, ela teria 100% de bolsa. Então, aqueles que no caso da UF seria $45 mil, que se transformaria em $15 mil, se transformou em zero graças ao currículo acadêmico dela. Só dependeu dela. Ela construiu esse currículo, ela foi lá e ela conseguiu 0 de tuition. Na melhor faculdade pública da Flórida, 5ª melhor faculdade dos Estados Unidos. Olha isso, gente. Então isso é muito legal. E a segunda coisa que ela fez foi, na hora que a gente construiu essa college list, porque você não aplica só para um college. Aplica para vários. Você aplica para, em média, de 12 a 15 colleges. Quando a gente construiu essa história, a gente escolheu algumas faculdades privadas que ela gostaria de estar. Por quê? Porque a faculdade pública ela é muito grande. Hoje a UF, por exemplo, tem 35 mil alunos. Enorme. A UCF é a maior faculdade pública dos Estados Unidos. Com 60 mil? 60 mil alunos. Então, você tem que ter um protagonismo muito grande lá dentro, né, Bru? Então, o que a gente fez, né? Ela gosta dessa coisa mais personalizada, do professor dentro da sala de aula. A gente procurou faculdades particulares que ofereciam esse tipo de bolsa, que é o que eles chamam de full ride. Né? Isso tudo você faz com um aluno também. Com um aluno e com a pagar família. Consultoria. Você acompanha, daí você senta com o aluno e fala assim, olha, são essas suas possibilidades. A gente trabalha com a família, a gente faz uma lista inicial de, em média, 40 colleges. Aí a gente vai estreitando ao longo dos anos que a gente está acompanhando. Ele visita alguns colleges, que é um turismo importante isso, aqui nos Estados Unidos, né? As famílias vão no nas summer, férias. Tá todas as famílias visitando os colleges. Exatamente. Até nos breaks, né? Eles usam muito os breaks. Às vezes você tem fall break, spring break. Eles, como dos colleges é diferente, eles vão visitar, as famílias vão junto, conhecem aquele college, veem se fazem sentido, né? Os Estados Unidos é um negócio muito grande, então a gente fala que até para um processo de adaptação, eu, por exemplo, odeio frio. Se eu tivesse morando, sei lá, bota numa faculdade indiana, pode ser a melhor faculdade do mundo, mas você ia estar infeliz. Eu ia estar infeliz, porque é um frio danado, 6 meses de meia dúzia de horário de sol, não ia funcionar pra mim. Então, eu tô falando da minha questão. Então, no caso da minha filha, quando a gente fez essa college list, a gente escolheu uma faculdade privada que dava full ride e ela aplicou, porque o currículo acadêmico dela era muito bom. Então, é como se ela fosse melhor do que aquela faculdade, no nível de pessoas que entram naquela faculdade. Você vai lá, poxa, Paty, mas se ela é melhor, por que ela vai pra lá? Porque a faculdade é muito bem reconhecida. Ela é muito bem na área dela. Na área dela. E ela não só conseguiu a full ride, né? Então ela não paga hoje, né? Ela vai se formar agora em maio, mas ela não paga nem tuition, nem housing, ela não paga nada. Paga pra morar, não paga pra se alimentar. Eles pagam tudo pra ela. Ela fez um study abroad em Praga, ela ficou 2 meses em Praga
com custo coberto pela faculdade. Então, assim, gente, existem muitas oportunidades. O sistema, ele está disponível para oferecer inúmeras oportunidades, né, para a construção desse currículo. Mas você tem que conhecer. Né? Porque essas oportunidades, elas só acontecem se você tiver acesso a elas, se você conhecer, se você tiver informação, se você tiver tempo para se preparar, que é o que eu falo, né? É o tempo de preparação. E eu brinco que quando as pessoas começam a falar assim, o SAT é igual ao Enem, eu acho isso uma bobagem, porque não tem nada a ver. O Enem é uma fotografia que a pessoa tira, ele faz aquela prova, pode não ter estudado a vida inteira, não tem problema, foi bem, porque estudava numa escola boa, foi bem, fez o cursinho lá 3 meses, passou, fez a prova, foi pra faculdade. Lindo. Aqui não é assim. Não existe essa fotografia. Existe um vídeo que começa no 7º ano. Existe um vídeo, é uma construção. Isso aí. Não é de uma hora para outra, passei na prova, vou entrar. Eu brinco que a fotografia pode não ser bonita, né? Mas o vídeo tem que ser muito bonito. Olha, e muitas vezes tem momentos sentido. da nossa vida, né, principalmente do adolescente, putz, não fui bem nessa prova, beleza, se eu tirar a fotografia daquela prova, não vai ser legal. Mas como é um vídeo, e se eles fizerem tudo direitinho, eu tenho certeza que no final esse vídeo vai levá-los para o college, né? Excelente. Eu não tenho dúvida. Tem um aluno que é high achiever, tem, aquele que vai se sobressair, que vai fazer tudo que a gente pede, que faz até o extra mile, né, que é o mais do que o necessário. Beleza, esse aí vai chegar lá e vai fazer a parte dele. Mas tem aquele que precisa ser puxado, orientado, né? Que precisa ser orientado nosso mesmo, e como é legal, né, a gente vê que aquela criança que chega, né, sem muita expectativa, né, ela constrói um currículo super legal. E quando ela vai pro college lá na frente e os pais falam, nossa, a gente só vai pagar isso? Sim. Por quê? Porque esse é o objetivo, né? O investimento, muitas vezes, que eles fazem na mentoria, Bru, é recuperado antes deles entrarem no college. Com certeza. Né? Então, eu posso garantir que o investimento que você vai fazer vai ser super válido lá na frente. Se você é uma família que quer que seu filho vá para o college, você precisa de suporte. Não acredita que a escola vai dar, porque não vai. Eu já tive reunião com ela antes de ontem, com o Henrico, porque quando eu a conheci, eu falei assim, gente, eu não tenho a mínima ideia do que o Henrico tá fazendo, eu tenho certeza que o Paulo também não sabe o que o Henrico tá fazendo. E o Henrico, gente, é um high achiever, né? Ele é um currículo maravilhoso, super focado, né? Mas se fosse por displicência nossa, às vezes, ele poderia não ser. Não, e até se perder pelo meio do caminho, né, Bru? Porque é muito difícil. Vai que ele arruma, vamos dizer, um amigo que tá fazendo as matérias mais fáceis. Vamos lá, que acontece o tempo todo, né? Eu quero andar com o cara. Dentro da sala, não vão ter esses dois alunos, o Henrico e o cara que está fazendo a matéria básica. Então, o que vai acontecer? A probabilidade do cara que está fazendo a matéria básica ser influenciado pelo Henrico é difícil. Porque ele vai ter que se desafiar. E nem sempre ele está afim de fazer. Agora, o Henrico ser influenciado pelo cara que está na matéria básica é tão mais fácil. Exatamente. Né? Pensa só, a gente já teve... quero estar junto. A gente já teve os 15 anos, né? Então, assim, o que é melhor? Eu estudar menos e tirar uma nota boa, ou eu ter que me desafiar mais, fazer mais, ralar mais para poder tirar a nota boa? Isso e aí, meu amigo tá ali. Eu tô ali, tô sendo bobão da turma? Não, porque né? Porque você pode escolher, você tem essa liberdade, os pais não sabem, a gente não sabe o que tá acontecendo. Isso aí. É muito assustador, mas muito bom. Mas uma coisa que você falou assim, Bruna, eu não pego aluno que já estiver no último ano do high school. Sim. Né? Então, isso aconteceu. Isso é muito importante. Então, nos 2 primeiros anos, né, quando a gente abriu a empresa, a gente fazia isso. Né? Por quê? Porque, primeiro, que a gente tinha que construir essa lista de clientes. Segundo, que a gente queria salvar todo mundo. Eu falava que era um monte de filhinho que eu carregava e eu falei, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer a coisa acontecer. Só que a gente já sabe que isso não é real, né? Por mais que eu queira... é o vídeo. É o vídeo. Por mais que eu queira enfeitar o pavão, né? Eu brinco que, beleza, trouxe uma fotografia ruim, né? A gente vai tentar... Fez tudo o que precisava nesse último ano. Fez trabalho voluntário. Mas até isso precisa de tempo, né, Bru? Precisa. E é muito estressante, porque o processo de aplicação, né, ele é muito estressante. Aplicação para faculdade. Aplicação para faculdade, né, que a gente chama de college application, ele é muito estressante. E ele começa no junior.
Ele não começa no senior. Então vamos lá, junior, 11º ano, senior, 12º ano. Então todo mundo acha que, vou deixar as matérias mais desafiadoras pro 12º, vou me preocupar em fazer SAT no 12º, vou me preocupar em fazer trabalho voluntário no 12º. Gente, não esquece, tarde. Já acabou. Essa semana eu entrego os meus primeiros deadlines, que é dia 15 de outubro. Para entrar na faculdade em agosto de 2024. Olha isso. Então não tem... Você tem que estar e o deadline agora. Então, o currículo tá pronto, tá tudo pronto, todos os applications, toda a história daquele adolescente já está construída. Então, se a gente pensar que isso é uma verdade, né, eu não posso me oferecer para o meu cliente algo que eu não posso entregar. Perfeito. Então, o que a gente fez a partir do ano passado a gente tem um número máximo hoje, a gente até está entrando uma equipe nova, né? Vocês vão ver anunciados no nosso Instagram essa semana. A gente está com 4 consultores novos para trabalhar pra gente, que a gente teve que treinar. Todos falam português e inglês fluente. Então, assim, a gente procurou construir uma equipe bem legal que vai entrar essa semana já, todos treinados, gente, porque é muita responsabilidade dar conta do futuro dos filhos de todo mundo. Então a gente tem essa preocupação, a gente trabalha o tempo todo com isso, eu não perco o foco disso. Para mim, o mais importante não é que ele vá para Harvard, o mais importante para mim é que ele chegue bem para ir para o college que melhor atenda a ele. Né? É o que a gente chama de college fit, é o college que cabe naquela criança, é o college que cabe no bolso daquela família. Essa é a melhor adaptação, não é Harvard. Harvard é só um college, né? Tudo bem, legal, mas nem sempre é para todo mundo, tá? Então isso é o mais importante. Então nessa preocupação, o que acontecia? Ele chegava, a gente tentava dar conta, era um desespero, ficava todo mundo desesperado, o aluno ficava ansioso e o aluno gerava uma expectativa, porque já não tinha feito, então ele gera porque no final das contas eles querem sempre salvar a última possibilidade, a esperança é a última que morre, né? Só que ela já morreu. Então, o que a gente fazia não era legal para ninguém. Né? Tentamos, salvamos muita gente, é verdade, né? Os pais vão falar sobre isso, eles até mandam depoimento. Não, Paty, pelo amor de Deus. Graças a Deus te encontrei. Graças a Deus te encontrei, mas não é isso, né? O nosso trabalho é estressante para todo mundo, né? Para o aluno ficar desgastado, para vocês. Então hoje, o que a gente procura fazer é trabalhar com o aluno na mentoria, no processo de mentoria. Então ele pode chegar no freshman, ele pode chegar no sophomore, freshman, nono, 10º ano. Quando ele já chega no 11º, já tá meio que ali nos 47 do segundo tempo, né? E aí a gente começa a preparar, mas a gente tem um tempo para preparar, a gente tem tempo para conhecer aquela criança, a gente tem tempo para entender qual é a carreira que ele vai, qual é o perfil, qual é o college que melhor se adapta àquela família. Então a gente tem tempo. Quando ele chega no senior, esquece que aconteceu, né? Eu até te contei. Agora me veio na cabeça, e aqueles alunos que estão no Brasil, em escolas americanas, os pais já resolveram colocar os filhos nas escolas americanas e querem preparar. Você também faz essa consultoria? Faço. Né? Na verdade, hoje, a minha maior expertise é a imigração. Por quê? O que você tem de melhor a conquistar, custo-benefício, é o que o seu filho faz dentro da escola nos Estados Unidos. São os recursos do in-state. Ele está estudando na Flórida, ele vai para um bom college na Flórida. Você tem muitos benefícios financeiros. Então, a minha maior expertise hoje é com a galera que está mudando do Brasil para os Estados Unidos ou imigrou efetivamente, já está aqui. Agora, tendo pessoas no Brasil, e é um futuro potencial que a gente pensa de já pegar, o ideal é que a gente já pegue essa família imigrando, né? Na mudança, no processo de mudança. Então, eu acho que isso até interessa, né, aos corretores, às empresas de imigração. Por quê? Porque isso vai fazer com que essa família se adapte. A não adaptação na escola, ela é muito cruel para a família. Diferentemente do Brasil, aqui existem community colleges, né, que são seria quem já ouviu falar do Valência. Exatamente, aqui em Orlando seria o Valência, que são colleges transitórios, né? A gente passa por eles para chegar até o college de 4 anos. Então, não construir meu currículo no high school. Eu posso ir para o community college? Pode, você só precisa ter se formado. E aí o community college vai construir aquilo que você não fez. São 2 anos onde você constrói um pouco esse currículo genericamente, tá, gente? É mais detalhe que isso, mas é importante que vocês tenham uma ideia. Ele
passa pelo Community College, construi um currículo maravilhoso, porque dá para fazer, e depois ele pode até chegar na UF, na FSU, na UCF, que são faculdades públicas da Flórida que aceitam... Faz mais 4 anos. Não faz mais 4 anos. Porque ele já fez muito no Community College. Ele já fez alguns no Community College. Entendi. E aí ele se aproveita disso que ele fez, desses 60 créditos, e constrói o resto do major dele, que é a carreira. Então, normalmente, Bru, quem faz 2 anos de Community College, ele se forma num college principal, num major específico, numa carreira, em 2 anos e meio ou 3 anos. Que foi o meu caso, na verdade. Eu vim pra cá, eu fazia Mackenzie em São Paulo, acabei transferindo, eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sabia de nada. Uma amiga falou assim, não, você tem que fazer Valência. Não, você tem que fazer Valência. Entrei no Valência, fiz 2 anos, depois mudei pra faculdade, me formei. Mas assim, o que foi falando, eu fui fazendo. Sim. Sem nenhuma orientação. E a minha vantagem foi que eu trabalhava no parque do SeaWorld. Eles pagaram 100% na minha faculdade. Que legal. Quando eu entrei na faculdade. Quando você entrou, saiu do Valência, entrou. Quando eu entrei. Então, Entendi. assim, foi muito legal, Foi mas muito assim... bom. Eu não sabia o que eu tava fazendo, eu queria me formar. Eu via meus amigos do Brasil se formando. Mas você vê, essa história é uma história possível, né? A gente só precisa se adequar à o que a gente conhece, o que a gente entende. Nem todo mundo vai conseguir, é o que eu falei, nem todo mundo vai conseguir entrar em Harvard, beleza. Mas o que a gente vai dar para esse estudante, para essa criança, o que nós adultos vamos fornecer de informação para que realmente ele possa escolher. Ter a possibilidade. Exatamente, né? Abrir as oportunidades, né? E isso é mais legal, né? Eu acho que esse é o legal da educação americana. Todo mundo me pergunta, né? Ai, Paty, se a educação americana segue um modelo, porque ela segue, viu, gente? Não esperem chegar aqui e encontrar uma educação inovadora, cheia de coisas diferentes. Não vai acontecer. Tá? É uma educação tradicional, conservadora, seguir regra e comportamento. Ponto. É isso que vocês vão encontrar aqui. Agora, o que tem a mais? Né? O que ela oferece? Justamente essas possibilidades da vivência, da experimentação, que está fora da sala de aula. Né? Então é justamente esse protagonismo que a gente tenta trabalhar com essas famílias. Eu acho que essa é a beleza do sistema. Muito né? legal. E é o que eu falo, talvez o Tiger Woods, né, que joga golfe, né? Talvez se ele tivesse nascido no Brasil, ele não jogasse golfe. Porque ele nunca teve a possibilidade, a oportunidade de experimentar. Agora, se seu filho só vai pra escola, chega em casa, deita na cama e fica no TikTok, videogame, TikTok já era, gente. Não tem o que fazer no sistema aqui. Você vai perder as oportunidades, ele vai deixar o barco passar e vamos ver o que vai ser lá na frente. Vamos ver o que vai ser. Gente, amei, amo conversar com você. Cada vez que a gente conversa, eu vejo tantas coisas que, nossa, como que Deus foi me guiando, porque, né, até o Henrique, as crianças, porque eles estão num caminho muito legal, mesmo a gente não tendo conhecimento nenhum. E é isso, a Patrícia tá aqui para ajudar você, que tá nesse planejamento, que sabe que você tem que saber mais, né? Se o seu objetivo é trazer um estudo de qualidade, dar oportunidades para o seu filho, é essencial você entender mais e conversar com a Patrícia. Eu vou deixar os contatos dela aqui embaixo. Foi muito bom te ver novamente, Paty. Agora a gente tem Henrique e a Valen para conquistar aí. O Henrique já tá aproveitando, né? Enfim, um beijo para ele, né? Que ele foi um fofo ontem. Obrigada, Henrique, por você ter confiado, por você ter me ligado. Enfim, eu acho que isso é super legal. Mas o que eu acho que é importante é quanto mais a gente puder ajudar as famílias, né, a se informar, gente, se informem. É tão bom a gente ter informação de qualidade, buscar as informações nos lugares corretos, né? Invista nisso. Seu filho precisa de você. Se você não sabe, procure ajuda. Com certeza. E fala a última coisa que você faz parte do Orange County. Isso, enfim, olha que legal. Vamos lá. Esse ano, né, eu me candidatei a um curso que eles estavam oferecendo, né? E eu faço parte de um grupo hoje que chama Orange County Public Schools Leadership. Então, todo mês eu me encontro com a cúpula do Orange County, né? E a gente troca ideia, então a gente está tentando, né? Hoje já tem vários benefícios oferecidos para a comunidade de imigrantes aqui nos Estados Unidos, né? Se vocês estão no Orange County, vocês conhecem, tem o Talking Points, que é um negócio super legal, fazendo propaganda, né? Eu sou super advogada das escolas públicas, né? Você se comunica com o professor em português, ele responde em inglês, você recebe ele responde em inglês, você recebe em português.
que é super legal, é uma modificação para esse ano, né, que já está implementada. Então eu participo desse grupo e eu trago muita informação do que acontece lá dentro para os nossos clientes, né? Os imigrantes, para os imigrantes e tudo que está acontecendo. Então é muito legal. Eu vou até dirigir um ônibus escolar, gente. Vai ser muito legal. É a única brasileira, tá, gente? Hoje eu sou a única brasileira que faço parte, então é muito importante que a gente tenha participação nessa comunidade, né? A comunidade em Orange County é muito grande, então eu achei que valia a pena. Todo trabalho é voluntário, eu não ganho nada por isso, tá? Olha que legal. Todo trabalho é voluntário, e tudo começou com o trabalho voluntário. Tudo começou com o trabalho voluntário. A gente falou e tudo começou. Isso aí, é verdade. Tudo começou com o meu desejo de conhecer mais sobre o sistema. Né? E isso foi super legal. Então, a Dani participou do processo, né, gente? Eu tenho uma sócia, ela não pôde estar aqui hoje. Ela participou de toda a montagem da metodologia, de tudo que a gente construiu, porque ela tinha até mais experiência do que eu nos Estados Unidos. Ela estava aqui há 13 anos já. Então, ela também me ajudou muito nesse processo, mas é isso que você falou, né? O quanto um trabalho voluntário pode despertar uma curiosidade. O meu propósito. O seu propósito. Que legal, lindo. Então, vou dar um beijo, obrigada. Imagina. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder ajudar essas famílias e poder estar divulgando realmente o meu trabalho, né? Porque eu acho que é uma coisa que até para as pessoas conhecerem, saberem que elas não sabem, elas precisam de uma informação. Às vezes elas precisam de um clique, né? Os seus clientes, muitas vezes eles não sabem que eles não sabem. Até para eu orientar melhor meus clientes, nossa, é maravilhoso. E é isso que a gente está buscando. Sim, agradeço imensamente essa oportunidade. A Bru vai deixar os contatos, então procurem a gente. A gente agora tem mais capacidade para atender, né? Vamos botar a equipe em funcionamento. Vai bombar. Então estamos no momento certo. É isso aí. Obrigada, gente. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, o que você gostaria de saber mais sobre esse assunto, sobre outros assuntos, que vai ser um prazer aqui estar dividindo isso com você. Até o próximo vídeo, um super beijo.